e Ele dá ordem e eles lhe obedecem. Quem crê nessa palavra, levanta as suas mãos por alguns minutos, balança os seus braços e começa a glorificar a Deus neste lugar. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Fala com Ele, fala com Ele, fala com Ele. Fala, muito obrigado, Senhor, por eu poder nessa praça no dia de hoje dar testemunho que o Senhor vive, o Senhor reina para todo sempre. Aperte a mão do teu irmão que está ao teu lado e diz: foi bom encontrar com você neste lugar. Aleluia! Aleluia! E você vai cantar um pedacinho dessa música. Eu vim só para te adorar. Eu vim só para te adorar. Eu vim só para dizer: te amo, Pai. És tudo para mim, e eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Junto comigo. Eu vim só pra te adorar. Eu vim só pra dizer: te amo, Pai. És tudo para mim, és tudo para mim. Eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Amém? Aperte a mão do teu irmão aí, dê um abraço nele. Dê um abraço, irmão. Esse é momento de confraternização. É um trabalho que a mocidade está fazendo, e a presença de Deus tem coroado este lugar. Vocês têm sentido Jesus aqui. Aleluia. Fico muito feliz. Trago o abraço da igreja ali em Guarda de Guetá, do nosso pastor, presidente, o pastor Afonso de Vale Chaves. A todos os irmãos, ao pastor Wesley, com muito carinho, muito amor. Trago um abraço da igreja, da minha família, de toda a mocidade ali, que alguns não puderam devido a alguns compromissos, mas estamos aqui para juntos darmos glória ao Senhor nosso Deus. Eu estava vendo os momentos aqui da chuva, olhando cada um de vocês que estão aqui. Maravilha! Deus tem a sua forma de trabalhar. A gente às vezes não entende. Às vezes a gente não entende, mas Deus tem a sua forma de trabalhar. Diga comigo: confiamos ou não confiamos em Deus? Acreditamos ou não acreditamos no nosso Deus? Ai, derramando que achou Só quem acredita, só quem acredita. Diga comigo: vive o Senhor, o meu Deus, para todo sempre, de geração em geração. São oportunidades que Deus nos dá para crermos nele e sermos dependentes de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia numa palavra muito comum, conhecida de nós todos,
no capítulo de número 5 de Mateus. Maravilha, meu Deus. Não treme. E no verso de número 3. O tema que os irmãos escolheram esta noite está em Gálatas capítulo 5 e verso 16, que diz assim: que aqueles que andam em Deus ou no Espírito de Deus, envolvido com Ele, não vai ficar dependente da sua estrutura humana, dentro da sua capacidade humana, e não é levado pelos desejos carnais que lhe fazem ser presos ou dominados. Este seria mais ou menos a tradução desse verso. Não cumpriremos as concupiscências da nossa carne. Então existe uma luta da carne contra o espírito. E há uma pergunta para nós nessa praça no dia de hoje: o que fazer? Todos nós que estamos aqui, não existe diferença, nem eu e você. Alguém pode pensar, olhar para esse púlpito e dizer: pastor, nada disso. Nós fomos formados do mesmo barro e da mesma estrutura humana. Todos nós fomos formados e Deus nos deu uma grande liberdade. Por isso eu costumo dizer que Deus criou o homem tão perfeito, mas foi tão perfeito que até a oportunidade de decisões do pecado ele tem para fazer ou não. Na liberdade que tem para decidir. Por isso, quando olhamos lá para o livro de Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, todo mundo que, e eu faço essa pergunta e não precisa me responder, mas dentro da sua consciência você vai entender o que eu quero dizer. Quando lhe faço essa pergunta no dia de hoje, que quando a serpente ludibriou Eva lá no paraíso, a gente pergunta: qual foi o primeiro pecado de Eva? Deve ter passado na sua cabeça uns segundinhos para você me responder. Cada um de nós poderíamos dizer que o pecado de Eva foi em desobedecer a Deus. Mas eu quero te dizer nessa praça que não foi primeiro em desobedecer a Deus. Foi não acreditar naquilo que Deus falou. E gerou-se o pecado. Por isso eu quero dizer para cada um de vocês que aqui estão: o amor de Deus é grande e profundo. Deus nos ama de uma maneira especial, mais do que nós podemos pensar. E grave o que eu quero dizer: Deus tem mais prazer em perdoar o ser humano do que condená-lo. Porque nós somos a sua feitura. Nós fomos moldados por Ele e recebemos o seu sopro, parte de Deus dentro de nós. Queria porventura Deus eliminar o ser humano? Não! Os pensamentos de Deus são bons para cada um de nós. São pensamentos de paz. Mas o homem distanciado de Deus é fadado ao fracasso. Por isso eu quero ler no Sermão da Montanha, quando Jesus disse, no verso de número 5, apenas fazer uma citação: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Claro que existe uma palavra que parece um pouco pejorativa.
Quando falamos de pobreza, pobreza é o primeiro entendimento nosso que é uma deficiência, uma falta de algo. É algo que nós não possuímos, não temos ou temos deficiência nela. E como Deus, o próprio Cristo disse que alguém sendo assim seria bem feliz, porque bem-aventurado quer dizer bem feliz. Mas preste atenção no que eu quero dizer. Quando Jesus falava dessa forma, ele usava a expressão logo em seguida, espírito. Por que ele fala disso? Ele fala daquilo que move o ser humano, que dá oportunidade ao ser humano de decisões, dá ele vida, e até para planejar e fazer ter os seus projetos. O homem não foi criado como um robô, que alguém pode dominá-lo e fazer dele o que quer, se ele entender as verdades sagradas. Mas Deus criou um homem com decisão, criou uma mulher com decisão. Mas quando ele diz nesse verso que bem-aventurado são os pobres de espírito, ele estava falando algo mais profundo do que podemos imaginar. Por isso, no livro de Marcos, quando Jesus estava entre os seus discípulos, chegou a ele muitas crianças, e dessas crianças ele colocou, e os discípulos tentaram impedir que essas crianças chegassem a Jesus. Tem uma criança aqui? Onde pode ter uma criança subir aqui em cima do palco rapidinho? Um garoto ou uma menina pode subir aqui. Sobe aqui. Preste atenção nessa ilustração. Uma criança que estava sendo impedida de chegar próximo de Jesus. E Jesus disse: não detenha. Deixai vir a minhas criancinhas. É como se ele colocasse as mãos sobre o menino ou a menina e dissesse assim: quem não se tornar como uma criança não pode ver o reino dos céus. Isso aqui é muito reflexivo para nós entendermos o que Jesus queria dizer. Ele usou aqui um advérbio, e ele está dizendo como uma criança, ele não está dizendo ser uma criança. Naturalmente, qualquer um de nós que estamos aqui no dia de hoje olhando uma criança e dizer assim: não, Jesus falou dessa forma, porque a criança é simples, criança não mente, criança não tem malícia, não é isso? Logo o pensamento da nossa mente, a gente para diante dessa ilustração e pensa que é isso que Jesus queria dizer. Não foi isso que Jesus queria dizer. Eu tenho um neto, e ele tinha aproximadamente os seus 2 anos e meio de idade. Sentado numa mesa, nós estávamos comendo no almoço. Minha filha colocou a comida dentro do prato dele, ele começou a comer com a própria mão, e mais derrubou do lado de fora do que dentro do prato, ou comia. Pela forma que a minha filha falou com ele, naturalmente, dentro da sua capacidade de visão pela idade, ele negou. 2 anos e meio. Minha filha perguntou: quem fez isso? Você pensa que ele disse que era ele? Ele apontou o dedo assim e mostrou que era o pai. O pai dele, que tinha jogado arroz na mesa.
Então note que Jesus não está falando de simplicidade. Jesus também não está falando de malícia. Jesus não está falando de ser pequeno. O que Jesus quer falar é muito mais profundo. Ele quer falar de uma dependência dele. Uma criança pode ser travessa. Ela pode ter e fazer as suas artes. Ela às vezes pode até faltar com a verdade, mas ela nunca pode ser independente do Pai. Ela tem que ser dependente de Deus. Por isso no sermão da montanha, pode descer, minha querida, Jesus, quando falava bem-aventurados os pobres de espírito, ele estava querendo dizer que o homem que não deposita a sua confiança em si mesmo, ele se aniquila diante daquilo que ele não conhece do seu amanhã, mas deposita em Deus a sua confiança. Por certa mão do Todo-Poderoso vai segurar e vai garantir. Só quem acredita nessa palavra levanta as mãos. E eu quero profetizar esta noite nessa praça. Deixa Jesus segurar as tuas mãos. Quando Deus quer falar conosco, Ele quer falar de algo mais profundo do que nós mesmos às vezes imaginamos no primeiro momento. Ele quer que eu e você aprenda a confiar. Não pensa só vocês que vocês são provados. Eu já passei situação na minha vida, e sou prova e posso dar testemunho disso. Porque eu tive um filho desenganado pela medicina, com os 2 rins perdidos dentro de um ventre, aonde os médicos disseram: não tem jeito e tem que abortar, porque sua esposa corre risco de vida. Não tem jeito. Eu estou falando aquilo que eu vivo e já passei. Mas quando eu cheguei em casa, eu disse à minha esposa: eu não posso obrigar você a fazer o que eu quero, porque quem corre risco de vida é você. E ela disse: eu vou esperar esse bebê nascer, para a glória de Deus. Ele engolia um líquido amniótico, os rins enchia-se de líquido e não tinha vazão. Assim foi até o dia que ele passou e foi levado às pressas, minha esposa levada às pressas para o hospital. Quando os médicos diziam que não tinha mais jeito, para encurtar essa história, hoje esse menino tem 29 anos de idade, para a glória do Senhor, com os rins funcionando 100%. Não somos melhores, mas Ele se apresenta como aquele que pode solucionar na hora que nós não temos mais recursos. Ele se apresenta como amigo e socorro bem presente na angústia. E Ele diz: lança sobre mim a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Por isso esse mesmo Cristo Jesus, Ele se fez carne, sentiu o que você sente, passou o que você passa, sente a dor que você sentiu ou sente,
E a Bíblia diz, nós às vezes ficamos até um pouco sem jeito de colocarmos essa palavra, mas a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas venceu por causa de mim e de você. Ai, de barraço e amai. Porque ele te amou, porque ele me amou. Enquanto por jurisprudência o homem, tendo pecado, chegou na mesma condição que o nosso adversário, que um dia se levantaram contra Deus na glória celestial. Se nós pecamos, que diferença tínhamos? E o diabo sabia que nisso estava a nossa derrota, e clamou para que isso se concretizasse, dizendo: nós pecamos e eu fiz com que eles pecassem. Sentença de morte para ele. Mas no tribunal apareceu alguém com as mãos ensanguentadas e dizendo: eu morri por eles. Aleluia. Eu vou te convidar a fechar a mão assim como eu estou fazendo. E aí aonde você está, sentir o abraço de Jesus. Aonde toda angústia vai embora, toda depressão que tenta te assolar, te tirar, te estabilizar, vai embora no nome de Jesus. E a esperança que você parece que estava perdendo começa a renascer. Ele já venceu por mim. Ele já venceu por você. Alai de banda raçu e amasse. As mãos de Jesus estão estendidas para essa praça, para este lugar. E Ele está atingindo corações aqui neste momento. Está sarando dores, está sarando falta de confiança. E Ele está dizendo: lança sobre mim a vossa ansiedade, sou eu que tenho cuidado de vós. Aleluia. Começa a sentir Jesus aqui. Começa a fazer prova de Deus nessa praça. Você não saiu do seu lugar à toa, nem veio para essa reunião à toa. Deus veio marcar a sua história. E diga comigo: é hoje. É hoje, Jesus. É hoje, Jesus. Entra na minha família, entra na minha casa, entra na minha vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus, Senhor. É um desafio para o tempo que nós vivemos. E às vezes, muitas vezes, nos colocamos a figura do filho pródigo. E tem muita coisa que nos chama a atenção no filho pródigo, porque a figura do filho pródigo é daqueles que se distanciaram de Deus. Tinha tudo na casa paternal, tinha tudo de bom, mas um dia resolveu andar por conta própria e achava que podia governar a sua vida, ser independente de Deus. Mas uma coisa me chamou a atenção na parábola do filho pródigo, que a Bíblia relata que quando ele estava na sua miséria, gastou os seus bens. É a condição do ser humano, é figura. Chegou a ponto
de desejar comer a comida dos porcos. Mas quando ele viu que não dava mais jeito, levantou e disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pequei contra ti. E ele expressou algo até profundo. Ele disse: vou à casa do meu pai. Porque os jornaleiros, aqueles que fazem jornada, trabalham para ele e têm o seu sustento. E eu aqui pereço. Sabe o que o filho pródigo ainda estava pensando? É como se ele pegasse uma carteira de trabalho e dissesse para mim: não tem mais jeito, o único que resta é voltar a trabalhar para Deus, para o meu pai ser como um jornaleiro. É como se ele fosse lá: Deus, eu errei, eu pequei contra ti, ficha minha carteira para me trabalhar para ti. Esse é o pensamento de muitas pessoas que voltam. E às vezes estão um tempo já dentro da igreja fazendo muita coisa, mas se veem ainda como alguém que tem uma carteira fechada trabalhando para Deus. Mas eu quero dizer essa noite: Deus não quer você principalmente numa visão de servo, mas Ele quer que nós tenhamos uma visão de filho. Porque quando o filho saiu, ele ficou na porta esperando. Já tinha bezerro cevado e anel no dedo para colocar. Aonde está você esta noite? Que se sente assim? Às vezes está dentro da casa do pai, mas se sente simplesmente um servo. E Jesus falou assim: eu não vos chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o vosso Senhor, mas eu vos chamei amigos. Entra para a mesa para cear com Deus. Eu quero que você saia do seu lugar. Se esse sentimento vier à frente aqui, as horas estão terminando, não sei quanto tempo eu tenho, mas eu quero te fazer este convite agora de uma dependência de Deus. Aquela depressão que quer assolar a sua vida, mexe com o teu interior, e há momento que você pensa que não vai ter mais jeito. Eu apresento aquele que te ama e quer te abraçar de volta. Tem anel no dedo, quem acredita, vem aqui à frente. Hoje é dia de mudar história e ser dependente de Deus. Deus marcou nessa praça um encontro contigo e quer mostrar o quanto Ele te ama, e você é especial. Aleluia. Se está na condição de filho pródigo, vem voltando à casa paternal. Mas se está na condição da ovelha perdida, Ele vai ao teu encontro para te achar aonde você está. Dá um grito agora. Aonde está você? Eu quero orar nessa noite. Eu quero que você sinta o abraço de Jesus de uma maneira especial. Jesus quer te dar um renovo esta noite. Aqui o maior milagre é quando um pecador se arrepende. Alguém que já chega a Cristo entende esse mistério. Não deixe o diabo te acusar. Não deixe ele falar mais alto na sua vida. Ele sempre vai contar uma história que Deus mentiu para você. Mas creia nele e seja dependente dele. Você saiu da sua cidade. Eu sinto que o Espírito de Deus está falando com pessoas aqui. Não importa quanto tempo você tem de cartão de membro, ou quanto tempo você frequenta uma igreja. Quanto tempo às vezes você diz: eu sou religioso há muito tempo. Não importa.
Deus quer te devolver aquilo que parece que está fugindo pelas suas mãos, ou se perdeu. Sai do teu lugar, Jesus quer te dar um abraço agora. Deus da glória. Vai vindo, porque aquilo que parecia que estava perdido, Jesus vai te dar um abraço como você nunca sentiu antes. Aleluia. Vem correndo, porque essa mensagem é para o teu coração. Aleluia. Oh, glória. Vem, porque é a oportunidade de Jesus te abraçar agora. Que pudesse pedir o nascer do sol. Oh, glória. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus na minha vida. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Tá vendo um milagre? Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo